Após 2 décadas de ditadura militar no Brasil, milhares de pessoas saíram às ruas para exigir eleições diretas para presidente. O movimento buscava pressionar o Congresso Nacional a aprovar uma proposta de emenda à Constituição, apresentada pelo então deputado federal Dante de Oliveira, do PMDB. O primeiro ato das diretas no Paraná ocorreu na Câmara Municipal de Ponta Grossa, em 9 de dezembro de 1983. A campanha ganhou força no ano seguinte, em 12 de janeiro. Cerca de 60 mil pessoas se reuniram para um grande comício em Curitiba. Algumas semanas depois, na noite de 29 de março, foi realizado outro ato público em Ponta Grossa. Originalmente programado para a Praça Barão do Rio Branco, o evento foi transferido para o Ginásio Borel de Verné, devido a uma forte chuva. Este documentário traz o depoimento de pessoas que participaram da campanha pelas diretas em Ponta Grossa. Apesar da emenda Dante de Oliveira ter sido reprovada no Congresso Nacional, o movimento pelas diretas mobilizou a sociedade e foi um marco na luta pela democracia no Brasil. Eu tinha voltado do mestrado no Rio de Janeiro em 80. E lá borbulhava, né, a questão do combate à ditadura. Então, me lembro quando a Arraes voltou do exílio, que lá na PUC mesmo, né, foi feita uma enorme recepção para ele, e ele subiu em cima de uma cadeira fazer o discurso, né? Então, eu acho que essa passagem minha pelo Rio durante os 2 anos de mestrado foi que me deram um entendimento, o porquê, as lutas e tudo mais, porque aqui no Paraná era bem parado, né? Ou completamente tudo proibido. Eu nasci em 64, né? Nasci em junho de 64, nasci na ditadura. Então eu não tenho muito o que falar na resistência. Mas eu vivia um processo jovem, 19 anos, vi o processo de redemocratização, da luta que foi para sair da ditadura. E eu posso dizer para vocês, o que nós fizemos? Fomos para a rua. Então, quando nós estamos falando aqui 40 anos de um ato que para mim, eu entendo a compreensão histórica desse ato, foi o primeiro ato 9 de dezembro de 1983, que aqui no Paraná a população poucas pessoas, mas foi se organizar e foi defender as diretas foi defender a democracia. Então os movimentos acabaram acontecendo no país todo. E no Paraná, inclusive, houve uma movimentação em torno de 1983, 1984, em Curitiba, na Boca Maldita. Os primeiros movimentos do Paraná aconteceram lá. Na sequência, aconteceu em Ponta Grossa. Nós tivemos a ideia também de nos filiar a esse tipo de movimento e também iniciamos por aqui esse movimento das diretas para presidente. Nós tínhamos uma farmácia e na farmácia na Dom Pedro II desembarcavam lá todas as forças políticas e nós discutíamos essas situações. Mas aqueles abnegados, os 1.000, ou 1.100, ou 2.000, ou 900 que participaram do primeiro comício, esses eram corajosos. Ponta Grossa, no momento em que se dizia Instituto Galo, falava que 90%, 90% apoiavam as diretas, queriam votar para o presidente da República, e, enfim, fazer os seus votos. E aqui em Ponta Grossa se fazia pesquisa, dava praticamente ao contrário. Eu lembro que nós estávamos em meu escritório, na Rua do Calçadão hoje, Rua Coronel Cláudio, no meu escritório de advocacia. Lá nos encontramos com alguns amigos e trocamos essa ideia sobre nós trazermos para Ponta Grossa esse movimento das diretas.
Foi então que surgiu a ideia de nós ligarmos para o Álvaro Dias, que era presidente do PMDB no estado do Paraná. Aí nós fizemos uma ligação, fizemos 2 ligações, 3 ligações, até que um dia nós encontramos o Álvaro Dias, presidente do diretório estadual do PMDB, e conversamos com ele sobre a nossa ideia de trazermos o movimento para Ponta Grossa, o movimento das diretas. Ele prontamente anuiu a ideia, achou super válido e confirmou que viria com as lideranças da capital do estado para Ponta Grossa. Foi então que nós buscamos outras lideranças, como o movimento dos desempregados de Ponta Grossa, que estava bastante efervescente. Procuramos também alguns líderes sindicais, líderes estudantis, líderes do magistério, e assim fomos buscando pessoas para realizarmos as primeiras reuniões. As primeiras reuniões aconteceram na Câmara Municipal de Ponta Grossa, onde nós sempre fazíamos as convenções partidárias, que a Câmara costumeiramente sempre cedia o espaço da Câmara Municipal. Foi então que nós fizemos as primeiras reuniões, visando uma coordenação para esse movimento das diretas em Ponta Grossa. O primeiro ato que teve das diretas já no estado do Paraná, e um dos primeiros do Brasil, foi em Ponta Grossa. Então é um momento de efervescência política que a gente guarda muito na memória, e muito do que a gente, essa sequência, nossa trajetória na vida política tem a ver com aquele momento que foi um marcante na história do Brasil. A participação minha, embora tenha sido bastante modesta, foi na condição de um jornalista e integrante do MDB Jovem. Qual era a nossa função? A nossa função era exatamente a de chamar a comunidade, de conversar com as pessoas, buscando as adesões. Praticamente todos os partidos mais abertos, partidos políticos mais progressistas, todos se uniram. Então você veja, a gente estava na campanha das diretas, desde o reitor da universidade, vereadores, né, da sociedade civil, tinha bastante gente, tinha até o Valdir Islompo de Lara, que era vereador também, e o Rogério Quadros. O movimento, inicialmente, ele conseguiu unir partidos. Por exemplo, nós tínhamos, aliás, um excelente papel do PT local e o papel muito interessante do PMDB. Nós estávamos, na época, sob a coordenação do Álvaro Dias e também tínhamos assessores de Ulisses Guimarães que estavam dando uma mão, porque era preciso mobilizar, e Ponta Grossa foi uma das cidades que mais apoiou o movimento 64. Então havia, um certo modo, um receio de que, em função da adesão da população àquele movimento, pudesse surgir algum problema. Mas, pelo que eu pude presenciar, eu participei de forma direta no MDB Jovem, nós tivemos muita felicidade. Por quê? Porque as vozes defensoras da democracia soaram mais alto e Ponta Grossa teve uma adesão sensacional. Então eu ficava apoiando financeiramente os carros de som, as gasolinas, os panfletos, eu via o dinheiro que era necessário para pagar e pagar. Porque eu me via contribuindo para aquilo. E eu atendendo as pessoas, falava do ato, falava disso, mas as pessoas diziam, eu vou votar pelos votos diretos, para a conquista do voto direto, mas não vou lá, eu tenho medo, tenho família, eu tenho filho, era desse jeito naquela época. Por exemplo, talvez esses aqui mais jovens não passasse por isso, mas eu sou mais velho que eles. Eu tenho aqui, no mínimo, 10 anos mais velho do que todo mundo aqui. Então, eu vi esse momento. Então, fazia com cuidado, sim. Aí eu lembro que nós conseguimos reunir lideranças de vários partidos, lideranças sindicais, estudantis, do magistério, de algumas categorias profissionais, e resolvemos fazer alguma panfletagem
Aí nós encomendamos nas gráficas os decalques dizendo quero votar para presidente, folhetos dizendo também direta já. Aí passamos ao comércio, algumas visitas à indústria, alguns locais de serviços, e passamos a colocar esses decalques, folhetos, panfletagem na rua também. E marcamos um comício no Borel do Vernet. Fomos à prefeitura, protocolamos o pedido do ginásio, a prefeitura cedeu o ginásio. Foi então que nós organizamos, lá pelo meio do ano de 1984, esse grande comício, esse grande movimento que se realizou no Colégio Estadual, no ginásio Borel do Vernet. O que se observava mesmo, assim, uma coisa que se observava muito, é que não tinham muitas mulheres, né? Como sempre, a mulher na política, ela vai, mas é aos poucos, né? Ela vai, mas muito aos poucos. E então, na época não era diferente, né? Eram mais professores da universidade e esses líderes políticos. Nós tínhamos ali, por exemplo, o Rogério Quadros, nós tínhamos o Péricles, e depois nós tínhamos gente do povo, que falava, que se manifestava na oportunidade. Por quê? Porque uma das ideias nossas não era fazer um movimento de medalhão, um movimento de quem queria aparecer no sentido de ganhar alguma coisa política. Nós tínhamos saído de uma eleição em 1982, né? E havia aquela tendência de muitos setores quererem, digamos assim, prêmios, entre aspas, né? Para ganharem parte do movimento, quanto nunca apoiaram. Teve gente que depois que o movimento ganhou vulto, aí foram lá buscar, conversar, apoiar. Mas quem apoiou mesmo foi o povão, a comunidade, aqueles povos que gostavam do MDB, que gostavam do PT. E isso, graças a Deus, foi o grande trabalho que fizemos aqui. Eu lembro que vieram lideranças do estado do Paraná, deputados, vereadores, suplentes, o deputado Edemar Luiz Costa, o deputado Djalma de Almeida César e outras lideranças, o prefeito municipal Otto Santos da Cunha e tantas lideranças municipais, suplentes de vereadores, partidos com característica de oposição. Todos nos reunimos lá no Borel do Vernet. Foi um dia até que choveu, mas houve um público enorme, magnífico. Foi um movimento vitorioso, foi uma arrancada para as diretas. Foi um movimento muito lindo, poderoso. A partir daí, eu acredito que tomou mais corpo na região dos Campos Gerais esse movimento das diretas já. A gente fazia os comícios nos bairros, iam estudantes, ia pessoal do bairro mesmo, né? A gente fazia essas reuniões grandes, assim, tipo comício de eleição mesmo. E a gente fazia isso e depois todo mundo se reunia, né, no Bar do Portuga, que era na 15 de novembro, qual que é aquela rua ali, acho que é a Rua Santana, e daí a gente se reunia lá, então, mas enchia, né, ali, que daí o pessoal ia, eu vou te dizer assim, quase que comemorar de ter feito mais um movimento, né, nessa direção. Havia ainda resquícios de gente perseguindo, porque justamente muita gente não queria, sentia-se ameaçado com os movimentos na rua. Que o movimento foi muito vigoroso, foi muito positivo, porém pacífico. Mas muitas lideranças tradicionais de situação tinham medo desse movimento e demoraram muito a aceitar. Então nós tínhamos, claro, gente perseguindo. Quando nós saímos à rua para fazer a manifestação, muita gente hostilizava. Isso é muito comum.
Inclusive, parte da polícia também, que estava engajada com o sistema, nos perseguiam. Nós não podíamos estar à rua à noite panfletando que eles tomavam o material da gente. Ainda havia esses resquícios da ditadura. Muitos lutavam contra a nossa ideia, mas nós sabíamos que seria uma ideia vitoriosa porque todo o povo começou a engajar e todo mundo queria votar para presidente. Tanto que nós cunhamos essa expressão, quero votar para presidente, juntamente com o outro slogan que era nacional, direta já para presidente. Então, foi um engajamento assim muito positivo e aos poucos até mesmo as forças retrógradas foram aderindo. Então, com o passar do tempo, nós percebemos que era um movimento vitorioso e até mesmo quem era contra acabou sendo a favor do movimento da direta já. As coisas que aconteciam era tudo coisa nova. Fazer uma greve operária, uma greve na Monofil. A primeira greve operária em Ponta Grossa desde a ditadura militar. Oposição sindical, que eram os sindicatos pelegos. Ou seja, você tinha todo um universo de transformação política com o espírito da época do Brasil ascender a democracia, né? Se conquistar a democracia. Então o ato, para mim, é uma lembrança, assim, no meio do conjunto de lembranças, de memórias, que foi o coroamento, que depois do coroamento mesmo, já tinha havido também a anistia, no final de 79. Eu, por exemplo, ajudando em Porto Alegre, eu conheci o Brizola, conheci o Luiz Carlos Prestes, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em palestra, alguns políticos nordestinos também. Então, é todo esse movimento que faz parte da minha memória, sabe? Tem dificuldade. O ato, eu me lembro que eu fui um dos oradores do ato por ser dirigente do partido. Foi um ato grande para a época. Pode hoje parecer pequeno, mas eu li 3 mil pessoas de que choveu no Brás Werneck, para Ponta Grossa, era uma conquista enorme. Eu vejo assim que foi uma luta bonita, né? Não foi aquela que você ficar correndo da polícia, nada. Foi uma luta que valeu a pena, né? Porque se desdobrou. Ela estava, né, em todo o Brasil e apesar do tempo que passou aí, né, nós fomos vitoriosos, né? O ato, dia 9, alguns falam que tinha 1.000 pessoas, né? Eu não sei se tinha 1.000 pessoas, ser bem franco. Outros já falaram mais. Eu acho que tinha menos, senhor. Pode ser. Só que, na verdade, o que nós temos que colocar é o seguinte, porque 500 pessoas se reuniram naquele momento histórico, 1.000 pessoas se reuniram naquele momento histórico, tinha um valor comensurável. Porque as pessoas tinham medo, as pessoas não tinham costume, porque as pessoas, né? Qualquer comício ali, um candidato que gastava horror de dinheiro, que tinha um comício no caminhão lá, que juntava 200 pessoas, não vai ter comício, né? Então, nós temos que entender essa conjuntura. Então, era um momento de efervescência política, mas é um momento que era o início desse processo, que foi muito rápido. Em 88 já tinha constituinte, né, já tinha democracia, a gente já estava em outra fase, mas era um período de transição, né, que foi marcante para a vida de todo mundo, né, que viveu aquela experiência. Então, de tempo em tempo, Ponta Grossa eclodia com esses movimentos. Houve também a luta dos desempregados em 1983, que nasceu a luta dos desempregados em busca de frentes de trabalho. Então, tudo isso serviu para mobilizar a sociedade de Ponta Grossa. Foi realmente uma luta muito difícil, mas de movimentos em movimentos, nós conseguimos chegar aonde nós pretendíamos. Houve também muita luta sindicais, luta de sindicatos, da construção civil, dos vigilantes. Muitas outras forças vivas se levantaram buscando, então, abrir a sociedade. E nós fomos conseguindo a duras penas, porque foi muito difícil, sabe? A cidade era muito fechada, era uma cidade dominada por fazendeiros, era uma sociedade dominada por forças militares, muito tradicionalista. Então, graças a muitas pessoas que também vinham de fora, vinham estudar, vinham aqui desenvolver seus projetos, a sociedade foi se abrindo. E com esses movimentos
foi se abrindo para uma maior democratização. A luta das diretas foi um símbolo da mudança de comportamento, da mudança de cultura, uma nova forma de ver a sociedade. Então, acredito que foi o maior motivo de progresso para a cidade, começou com esses movimentos democráticos. E a vontade de vencer, de colocar em prática o país para tudo e a lei para todos, é que nos faz político. Em essência, todos nós somos políticos. Então, a lembrança que eu tenho é essa, dos caminhos que eu fui trilhando, de um caboclinho de Piranga, enfrentando as adversidades da Ponta Grossa, chegamos à capital, nesses movimentos. Então, todos nós temos direito. Não é da onde eu venho, não é o que eu sou, mas é o que eu penso. E esta razão é que faz e que fez com que esse país tivesse a democracia. Por isso que continuo dizendo, jovens, vamos para a rua. O golpe está aí. A direita radical continua se unindo, enquanto nós fazemos igual um avestruz, colocamos a cabeça no buraco. Não podemos ter medo. A represália lá atrás foi muito maior que a hoje. E nós não tivemos medo. O importante é acreditar que o país é um país para todos. Brisa do mar me deixa navegar. Brisa do mar me deixa navegar. Brisa do mar me deixa navegar.